Vamos falar agora sobre aterramento. Em primeiro lugar, o que é um aterramento? Quando você tem um determinado circuito, a gente já conversou bastante, né, sobre o que um equipamento demanda, né, que é a potência dele. A gente, nos cálculos de potência para gerador, a gente estudou e aprendeu o que é um fator de potência ativa, reativa, potência aparente. E o que significa? Uma caixa de som, por exemplo, que tenha 1000 watts de potência. A gente aprendeu que ela, como potência reativa, pode demandar um pico ali de 200 watts, por exemplo, 250 watts, né? Logo, não teria 1000 e sim 1250. Ou ela tem 1500 watts de pico. Lembrando que watts pode ser RMS, pode ser PMPO, mas isso daí é lá para o nosso curso de áudio para explicar para vocês. Para agora, a gente precisa saber. Essa energia residual a mais, ela não se dispersa, ela não se dissipa, você não vai perder essa energia. Ela vai ficar ali, tá? E isso pode ocorrer alguns probleminhas, alguns não tão graves, outros muito graves, e o aterramento ele é fundamental por causa disso, porque ele faz com que toda essa energia residual que está perdida lá tenha um caminho, né, e seja encaminhada para onde? Para dentro da Terra. Então, nós temos três problemas principais que são ocorridos pela falta de aterramento. Vamos a eles. Problemas principais decorrentes da falta de aterramento. Estes problemas, gente, aterramento, estes problemas, eles parecem simples, mas eles podem acabar com o seu evento. São três que, a partir de agora, você vai se lembrar. O primeiro problema que pode acontecer: ruído, chiado no som. Aí eu vou até abrir aqui um parênteses, hertz. Deixa eu fazer ao contrário, né? Porque primeiro é o valor e depois a unidade de medida. 60 Hz. Já falamos na aula sobre Hertz, o que é o Hertz, quantidade de ciclos por segundo. No Brasil trabalhamos com 60 Hz. Fiz aquela experiência com vocês para vocês escutarem barulho da eletricidade. E o que acontece? Ele pode vir sem a experiência acontecer. Vamos escutar esse barulho chato. Tá vendo? Esse barulho pode ficar constante na sua caixa de som, em todas elas. E aí você vai mexer na mesa, vai tentar cortar. Se você corta 60 Hz na mesa, você faz ali um gatezinho de 60 Hz, um high pass para 60, pode ser extremamente perigoso, porque você vai tirar até alguma frequência de um instrumento musical, por exemplo. Então, esse barulho chato só tem uma maneira de você diminuir, que é tirando a potência do seu PA, da sua caixa de som. Isso é extremamente perigoso, porque ela está lá para falar, né? E não para ficar baixinho. Mas esse é o menor dos problemas. Um outro problema que pode acontecer, gente, e que é muito ruim, é a queima de equipamentos. Queima de equipamentos. Gente, novamente, quando a energia ela está superior, esse residual da energia ele não se dissipa, como eu já expliquei. Ele precisaria ser aterrado. Se ele não é aterrado, o que acontece? Ela geralmente energiza o corpo do equipamento, que é onde fica o terrinha do equipamento. Energiza o corpo do equipamento. Você colocou um plug sem a tomada do meio, que a gente sabe que é a tomada do terra, você está condicionando o equipamento a lidar com a energia que ele recebe, da forma que ele recebe.
E qual que é o perigo disso? O perigo é que esta sobrecarga ela danifique componentes da sua placa, do equipamento que você está utilizando, tá? Então, sim, você pode perder o equipamento, seja por um pico, seja por uma sobrecarga, seja por um curto-circuito, tudo isso porque você não tem um aterramento. Aí você pode me dizer, e eu já ouvi gente falar isso, nunca usei terra e nunca perdi equipamento. Aí eu vou para a minha próxima pergunta. Quanto tempo dura seu equipamento? Por exemplo, um LED, ele tem em torno de 50 mil horas de uso. E eu vejo pessoas, comigo já aconteceu inclusive, que usa o LED por um ano e ele já não presta mais. Porque também, às vezes, o residual não é muito grande, danifica aos poucos o equipamento e aí ele para de funcionar. O último é o mais perigoso. É o pior de todos, tá? É o risco de choques elétricos. Gente, como eu disse para vocês, a corrente, toda a corrente, ela vai buscar equiparar o seu potencial na Terra, né? Ela desce. Então, quando ela está sobrecarregada, ela vai descarregar em qualquer resistência que estiver perto. O nosso corpo é uma resistência, falei isso para vocês na nossa aula de corrente alternada na prática. Ela vai descarregar a energia na gente. Trouxe aqui 3 exemplos para vocês utilizarem de choque elétrico. O primeiro deles é um cantor que se eletrificou com um microfone. Agora, vamos a um outro artista que é eletrocutado em cima do palco. Gente, isso é triste, mas a gente sabe que tudo isso poderia ter sido resolvido por um bom aterramento, tá? Então, já sabemos os 3 principais problemas que podem acontecer. Aí, a gente segue. Em primeiro lugar, a gente precisa saber, tá bom, já sei que o aterramento ele é fundamental, já sei que ele é necessário. E quais os tipos de aterramento que você tem? Vamos falar do primeiro. São 3, tá? Mas vamos falar do primeiro, que é um nome até bonito, haste de aterramento. Haste de aterramento. O que é essa haste de aterramento? Ela é uma barra pontudinha assim, ó. Geralmente ela tem 2,5 metros de comprimento, tá? 2,5 metros de comprimento. E ela é feita de 2 materiais diferentes. Primeiro é de cobre puro e o outro é de aço acobreado, tá? Ou seja, é um aço com um banhozinho de cobre por fora, tá? A gente sabe, os nossos fios, todos os nossos condutores que são feitos de cobre, eles são feitos por um motivo. Eles têm menos resistência à passagem de energia elétrica, à passagem de elétrons. Por isso é tudo de cobre, né? Portanto, uma haste de cobre puro, ela é muito melhor como aterramento do que a haste de aço cobreado. Qual é a diferença? Em primeiro lugar, o preço. A haste de cobre puro é muito mais cara que a haste de aço cobreado. E segundo lugar, é o tempo que você vai fazer utilizar aquilo. Geralmente eu falo, se é um aterramento permanente, sei lá, se está construindo uma igreja, um teatro, use a haste de cobre puro, que ela vai ficar lá e você vai se beneficiar desse aterramento muito tempo. Se é um evento, uma coisa que você vai fazer uma vez e depois você vai tirar e levar embora, lógico, se você estiver contando com esse budget melhor, mas se não, pode usar sim a haste de aço cobreado, não tem problema nenhum. E como que funciona? Nós gravamos um vídeo
de um aterramento na prática vai estar aqui no final dessa aula, mas só para vocês entenderem. Aqui, essa linha é terra. Tá? A haste, ela é fincada na perpendicular, ou seja, na vertical, dentro da terra. Do 2,40 m aproximadamente, não é centímetro, é metro, fica dentro da terra e só 10 centímetros fica para fora. Tá vendo? Agora vem a parte interessante. Por que se chama de aterramento? Este fio, que é ligado lá no main power, que é ligado no QDC, que é ligado no gerador, ele recebe todo o excedente de energia e dissipa aqui, ó. Ele dissipa na Terra. Tá? Olha só que maravilha. Então, lembra que eu falei que a energia elétrica não vai se dissipar sozinha? Ela recebe, opa, é sobrecarga, dá para mim. Ele pega aquilo, lembrando que a potência o equipamento já utilizou para ele funcionar. O restante, ela fala, pode mandar para mim, que eu distribuo aqui na Terra. Também tem algumas coisas que o aterramento bom faz, né? Como, por exemplo, identificar fuga de corrente, um curto-circuito, alguém tomando um choque. Ele aciona o DR, né? Que é o dispositivo residual que a gente já falou sobre ele, que é exatamente contra curto-circuito e tudo mais, contra choques elétricos, que desarma todo o componente. Bom, a gente entendeu aqui que ele dissipa na Terra. Se a haste, o tipo de haste, influencia na qualidade da passagem dos elétrons, da energia elétrica, a Terra também influencia. Então é importante a gente falar o seguinte. Vou fazer uma pergunta para a gente pensar. A Terra, tipo dela, tipo de Terra, influencia no aterramento? Se eu fiz a pergunta, é porque ele tem uma resposta mais interessante do que parece, tá? Sim, a Terra influencia, tá? Eu vou explicar em termos práticos para vocês compreenderem, mas tem um jeito fácil de você saber se a Terra, vou colocar aqui só 2 tipos, mas lembrando que são vários, se a Terra é boa para aterrar ou ela é ruim para aterrar. Opa, vamos pensar. Gente, filmes de terror. Das mortes mais clássicas de filme de terror. Joga uma torradeira enquanto a pessoa está dentro da banheira. Por que dentro da banheira? Né? Porque a água ela é uma boa condutora de eletricidade. Portanto, achamos um primeiro elemento: terra úmida. Se ela é uma terra úmida, ela puxa mais energia, ela é boa para aterrar. Ah, mas eu só tenho terra seca. Então, ela é ruim, não vai ser tão eficiente para você estaquear o seu eletrodo de aterramento, haste de aterramento ou eletrodo de aterramento, tá bom? Um outro elemento importante, ele é muito particular, que ele é a condensação da Terra. Então, a gente brinca, a gente chama de terra preta ou escura. E o que é ruim, a gente chama de terra clara. Vou pôr uma outra palavra para vocês entenderem. Esturricada. Gente, se a terra é preta, ela é uma terra fértil, úmida, cheia de minerais. E os minerais, a gente sabe bem, auxiliam muito na condução da energia elétrica. Tanto que tem vários experimentos aí que eles fazem, de coloca água, tenta ligar uma lâmpada, coloca sal na água, mexe, aí passa a corrente. Os minerais, os sais,
eles auxiliam também nessa dissipação e nessa passagem da corrente elétrica. Então, como que eu faço para ver? Em primeiro lugar, inspeção visual. Bate o olho na terra. Opa, essa terra está escura, quer dizer, está úmida, então interessante, posso fincar aqui que eu não vou ter tanto problema, eu vou ter maior absorção de energia. Bato o olho, parece aquelas terras de filme que pega o agreste brasileiro, sabe? Aquele filme que a terra quase racha, aquela terra dura, né? E esfarelenta ao mesmo tempo. Uma terra boa, quando você pega, ela é um bloquinho. Uma terra esfarelenta, você pega, ela dissolve na sua mão. Presta atenção, se ela dissolve, por lógica, ela não tem conexão entre os grãos, então a energia vai sofrer mais para sair de lá. Se ela é um bloquinho, ela tem conexão entre os grãos e a energia vai passar mais fácil. Inspeção visual, primeiro ponto. Então a gente já sabe, fez a inspeção visual, a gente falou sobre a terra, né, uma inspeção tátil também, uma terra úmida, ela se agrupa, uma terra muito seca, ela esfarela, tá bom? Agora, uma outra forma que tem, que é uma forma na prática, é isso daqui eu aprendi com o Ricardinho, um técnico maravilhoso de geradores. Aliás, eu nem sei qual agência ele está agora. Ele ensina uma outra técnica engraçada, que é a técnica das 3 marretadas. Gente, isso aqui é empírico, tá? Ele fez na prática muitas vezes e é como ele faz para conseguir lidar com isso. O que é a técnica das 3 marretadas? Colocou a haste de pé, pega a marreta e bate sem muita força, senão você dobra a haste. Bate 3 vezes. 1, 2, 3. E solta a haste. Se a haste faz isso aqui, ó, cai, quer dizer o quê? Aquela terra ruim que a gente tinha falado aqui. É uma terra não boa, é uma terra esturricada, é uma terra clara, é uma terra sem umidade. Então ela não aguentou 3 pancadas. Ela vai muito provavelmente demandar mais hastes para você fazer um aterramento eficiente. Fez as 3 marretadinhas em cima, 1, 2, 3, ela ficou fixa, terra boa, terra produtiva, terra úmida, terra cheia de minerais, terra que vai dissipar melhor energia, tá bom? Pensa na haste dessa forma, e aí a gente consegue entender quando a terra está boa ou está ruim. Bom, primeiro, haste de aterramento. Em segundo, nós temos também algo chamado malha de aterramento. Olha, o nome é interessante, tá? A malha de aterramento, a gente usa para eventos maiores, tá? E o que ela consiste? Ela consiste em várias hastes, aqui a terra, ela consiste em várias hastes diferentes, fincadas no solo e interligadas entre si. Tá vendo? A quantidade pode variar. E aí elas têm uma interligação entre elas. Fora o fio, obviamente, que é do Manpower, que é o gerador, etc. A haste de aterramento, para você buscar o fator de resistência correto para a Terra funcionar, a haste de aterramento ela é um cálculo matemático, que nós vamos fazer ele agora. Só vou dar uma dica da haste de aterramento. Vamos olhar agora de cima a Terra. A gente faz, por exemplo, 3, né? O quarto coloca aqui, o quinto coloca aqui, isso vira uma haste. Qual é a distância entre as hastes de cobre? Distância de 1,5 até 2,5 metros, tá? Distância de uma haste para outra. Ah, eu posso fazer uma haste aqui, uma haste daqui 10 metros? Não, porque senão só o caminho, o percurso do fio de uma haste para outra, ele já vai ter dissipado corrente, você não vai ajudar na resistência do aterramento. Tem que estar próximo, para quando vir energia residual, aquela energia excedente,
ela enterre ao mesmo tempo, por exemplo, nas 3 hastes, como é esse exemplo aqui, mas pode ser muito mais. Elas também são interligadas entre si, né? E aí, de uma delas você puxa para o seu main power, para o seu gerador, etc. Aprendemos o que é haste, aprendemos o que é malha. E o último, eu não vou desenhar porque não tem muito a ver com a gente, que é o famoso aterramento estrutural, tá? A norma NBR 5410, ela explica que locais precisam ter o aterramento estrutural, que é também o aterramento de cobre, mas ele tem acabamento, ele é feito para residências ou para lugares comerciais que já tenham este cálculo de fator de potência. Então não tem por que eu escrever, é o mesmo princípio, mas ele vem junto com a fundação da casa, tá? Essa é a única diferença. Então a gente, quando vai pegar o aterramento, a gente pega direto do relógio de força no barramento azul, no barramento verde, perdão, azul é neutro. No barramento verde ou amarelo, tá? Ou verde e amarelo, como todo mundo conhece, que é a norma NBS 5410. Simples assim, tá? E aí, agora nós vamos saber como que faz a medição do aterramento aí eu vou dar um nome correto. A medição da resistência, tá? A gente precisa fazer a medição da resistência. Vou explicar para vocês qual que é o símbolo da resistência. Quem fez o curso de multímetro que já teve aí vai saber. É esse carinha aqui, ó. Essa coisinha boleteia chamada ohms. Está na apostila também, tá, gente? Chamada ohms. Uma resistência legal para residência é menor ou igual a 10 ohms. Para nossa técnica, a norma estabelece menor ou igual a 5 ohms. Tá? Esse parece 50, mas é isso. Ó. É 5 ohms. Vou por aqui. Entre parênteses. Esse é o correto. A norma estabelece isso, tá bom? É muito difícil você chegar no cálculo, que eles sempre falam, um bom aterramento ele se aproxima de zero, tá bom? Então, a gente precisa entender como que eu posso medir o aterramento. Quais são os equipamentos, os instrumentos utilizados para medição de equipamentos? Nós temos 3. Eu vou pôr em ordem de importância e precisão, tá bom? E vou pegar cada um deles, para vocês entenderem. Primeiro, é um instrumento feito exatamente para isso, que é o termômetro. Segundo, é o alicate amperímetro. E o terceiro, o primo pobre, o multímetro. Gente, se são equipamentos diferentes é porque eles têm finalidades diferentes, tá? O termômetro, vamos falar rapidamente sobre ele. Eu não tenho aqui na empresa. 15 anos de empresa, a gente ainda não tem um termômetro. Por quê? Porque é um momento muito inicial, muito pequeno de um evento. A maioria dos locais que a gente faz são lugares já especializados em evento, então já tem um aterramento próprio. E outra coisa, o termômetro é extremamente caro. Ele começa a partir de R$ 1.700. Até 12, 15 mil reais você acha termômetro, tá? Então, se você tiver essa grana para gastar, gaste. Tem um termômetro aí, mas não é o principal para você gastar para montar uma empresa de som e iluminação, ou talvez você tenha, tá bom? Não é tão necessário. Vou falar do alicate amperímetro por último, que eu uso ele na hora lá, na gravação que eu faço uma instalação de uma haste. Vou falar rapidamente sobre o multímetro. Gente, o multímetro ele não é feito para medir aterramento, tá? Mas a gente consegue medir? Consegue. Só que é um tanto perigoso. Vou mostrar aqui na outra câmera. Nós temos aqui
a medição de ohms. Não sei se dá para ver. Deixa eu dar uma olhada. Ó, aqui é o símbolo do ohms, da resistência que a gente estava conversando, né? E aí a gente precisa medir a amperagem, né? Ou seja, vocês lembram, a amperagem é a corrente, aquele símbolozinho I é a corrente que está passando pelo fio. Primeiro você tem que medir a amperagem para chegar na resistência através de um cálculo. Como que a gente faz? A gente tira a ponta de prova, que é a ponta que mede todas as grandezas do multímetro, e passa a ponta de prova para este lugar aqui, que ele até já avisa, ó, tem um avisinho, uma exclamação, todo multímetro tem que ter, tá? Ele tem uma exclamaçãozinha e ele fala unfused, né? A gente tirou do principal e colocou aqui, ó, no 10 amperes unfused. E aí o que a gente faz com as pontinhas de prova, gente? A gente secciona a fase e faz o multímetro fazer parte da fase. A gente mede um em cada lado. Aí a gente descobre qual que é a amperagem, a corrente que está passando no fio, tá? Então, é um pouco mais perigoso, porque como não tem unfused, pode destruir o seu multímetro. Eu fortemente não aconselho. Aconselho vocês usarem esse cara aqui, ó, alicate no perímetro, porque ele não vai queimar se você fizer a medição dele, né, da sua fase, para você conseguir chegar no resultado, tá bom? Usa o alicate no perímetro sem medo, ele abraça o fio e te dá qual que é a corrente que está passando dentro do fio, sem maiores problemas. E o valor, é a grandeza que você vai precisar saber para você fazer o cálculo de resistência. Na prática lá eu mostro, logo depois aqui dessa aula eu mostro para vocês. Vamos agora saber o cálculo de resistência. Gente, resistência a gente coloca como R aqui e a gente sabe que o símbolo dele é o ohms, tá? HMS. HMS. Resistência, que é o valor que a gente quer descobrir. A gente não sabe qual que é o valor da resistência. Lembrando, a resistência é o nosso barramento, tá? A gente tem que fazer a tensão. Qual que é o símbolo da tensão mesmo? O V. Deixa eu escrever aqui. Não escrevi tensão. É o V, que é medição em volts, dividido pelo valor que a gente acabou de descobrir. Com o multímetro, com o alicate ao perímetro. Qual que é o valor? O I. Gente, o que é o I? A amperagem, né? A corrente. Amperes. Pronto. Vamos fazer uma simulação aqui. A gente pegou, já fiz aqui o desenho prático, decorem isso aqui, porque vocês vão usar bastante, se vocês quiserem trabalhar com o evento. A gente sabe que a voltagem, ela está correndo, vamos lá, 120 volts. Eu medi na corrente alternada, vocês já sabem medir. E a amperagem, ela deu, sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu não consigo pensar. Ela deu 16,8 amperagem, ou seja, está passando 16,8 de corrente. Vou pegar o meu celular, que eu sou o cara do cálculo, como eu sempre falo, e vou fazer 120 dividido por 16,8, que será igual a 7,14. Ó, resistência é igual a 7,14 ohms, tá? Lembra que eu falei lá os valores? Opa, abaixo de 10 está legal, usa para residencial, geralmente evento eles falam abaixo de 5.
Pô, você pôs 7, já está excelente, tá bom? Aprendemos então a fazer o cálculo de resistências. Agora vamos para o último elemento principal, maravilhoso, para vocês compreenderem. Depois vocês vão ver na prática como é que a gente instala uma haste de aterramento. Olha que nome interessante. Equipotencialização. Ô louco, que nome bonito. Equipotencialização. Mas que nome interessante. Gente, por que eu falo desse nome? Equipotencialização nada mais é do que você equalizar, né? Deixar equânime, deixar igual todas as potências de toda estrutura, toda a parte metálica do evento. A equipotencialização ela é principal, ela é fundamental, porque tem muita gente que faz o seguinte: ela aterra num lugar, aí de repente ela achou uma haste de aterramento de outro evento, ela aterra lá também, ela puxa aterramentos diferentes para o mesmo sistema, seja para o barramento do QDC, seja para o main power, ela puxa a resistência diferente. E aí ela coloca tudo no mesmo barramento. Não distribui, tá, gente? O que vai acontecer? Não vai estar equalizado. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui, eu vou desenhar aqui de maneira bem rústica, para a gente entender, um palco. Tá? Aqui estão as trelicinhas, ó, do palco. Ó, treliças, treliças. Que vocês estão vendo, hein? Tá bonito aqui, ó. Fiz aqui o palco, tá? Aí você vai me perguntar, eu preciso aterrar uma treliça? Não. Por que não? Se você aterra o seu equipamento, se o seu equipamento tem aterramento, ele é de metal, ele vai estar preso com garras de metal, isso daí, ou só o metal em contato com a treliça, né? Você prender com enforca gato, só o metal encostado na treliça, ele já vai estar equipotencializado com a estrutura de metal. A carcaça do equipamento, vamos colocar as luzinhas aqui, ó. Um exemplo. A carcaça desse equipamento, ela já vai estar energizada com o aterramento correto. Todo esse conjunto vai estar equilibrado, equipotencializado, tá bom? Então essa parte aqui está segura. Ah, mas e se por um acaso eu não tenho aterramento? Não tenho aterramento nas luzes. Isso aqui é a luz, tá, gente? Vou fazer o laranja aqui, ó, dos flash, dos focos. E se eu não tenho aterramento aqui? Lembra que eu falei? Elas estão recebendo energia elétrica. Lembra que eu falei que a energia não some, ela não se dissipa? Ela só se dissipa se tem um caminho para ela percorrer que é para a Terra. O que acontece? Esse caminho vai fazer o quê? Vai eletrificar a treliça, gente. Ah, obrigatoriamente eletrifica? Não. A maioria das vezes não. Mas pode ter aí um cabo um pouquinho, né, já gastado demais, muito gasto. A gente pode ter uma carcaça com uma conexão nos fases lá dentro, né, uma conexão de tensão lá dentro que energiza. E aí ela vai passar energia para cá, é onde vocês veem o vídeo do povo tomando choque. Às vezes você não aterrou uma mesa de som, a mesa de som ela vai estar soltando a energia elétrica que vai terminar lá no microfone, conforme o vídeo que vocês viram. Às vezes, uma coisa mais técnica, você pode ter acionado o Phantom Power da mesa, mais 48 volts, e a sua mesa não tem aterramento, ou seja, ela não tem uma equipotencialização, e aí o que acontece? Ele vai dissipar energia, como não tem para correr para um terra, vai para outra ponta, que é exatamente o microfone do cantor. Tá? Então, a equipotencialização nada mais é do que você unificar um aterramento e colocar tudo nele, tá? No mesmo aterramento. Porque aí tudo vai estar no mesmo fator daquele cálculo que a gente fez. Resistência é igual o V, né? Que é a tensão sobre o I.
que é a corrente. Aí, dentro daquele cálculo, vai estar tudo equiparado, ou seja, nada vai dar choque, porque não tem para onde a energia correr, ela está estabilizada, ela vai correr para dentro da Terra. Vamos agora, então, assistir uma aula na prática e eu faço o encerramento aqui. É isso aí, gente. Agora a gente já está em campo. Eu vim aqui na chácara para mostrar para vocês como funciona o aterramento, tá? Sempre que você chegar num lugar, é importante vocês saberem que muitas vezes já tem um aterramento no local e muitas vezes você vai ter que achar um lugar para aterrar. Isso é normal, o gerador geralmente fica fora do espaço. Você consegue, sempre tem área, pode ser um jardinzinho, lá dá para você fazer um aterramento. Ou você vai fazer uma rave, uma festa num sítio, alguma coisa assim, também vai ter o aterramento. O que eu trouxe agora é uma coisa chamada eletrodo de aterramento, ou haste de aterramento, tá? Ela pode ser feita de cobre, toda inteira de cobre, ou de aço cobreado. Aço cobreado, ele é um pouco mais barato, né? Mas o todo de cobre para aquelas fundações definitivas é sempre interessante. Tudo bem? Sempre que você chegar no lugar, você vai, primeira coisa, avaliar a terra. Filma aqui a terra. Isso. Nesse caso, a terra, ela não dá para eu enxergar ela. Eu não vou precisar tirar a grama aqui para dar uma olhada como ela está. Só que eu preciso saber a qualidade dela para saber se a terra vai ser capaz de absorver o que eu preciso ou se a terra vai precisar de mais aterramento. Portanto, já entendo isso. Quanto mais terrosa, mais seca, mais barra de aterramento a gente precisa colocar. Quanto mais úmida, mais escura a terra, menos a gente vai precisar colocar. E como é que a gente vai saber isso, gente? É muito simples. A gente descobre por esse carinha aqui, que é a nossa marreta, marretinha clássica de ou martelo, você pode usar. Você vai colocar uma das pontas das hastes, dá uma filmadinha nessa ponta. Ela é pontuda, ó, tá vendo? Essa ponta vai para dentro da terra e ao outro lado você vai fazer 3 batidas. Se ela ficar em pé, terra úmida. Se ela não ficar em pé, se ela soltar, a terra já está seca, você vai precisar fazer mais aterramento. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha só, fixou, terra úmida, a gente já sabe aqui. Se eu tiver num lugar, eu vou precisar ficar batendo, 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 mas tem uma dica muito mais rápida que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, o martelete de construção, ele é maravilhoso para a gente conseguir fixar a haste de aterramento. Eu vou dar uma dica, isso aqui é um plus, tá? Filma aqui, ó. Como que eu consigo travar? Geralmente, se a gente deixa dessa forma, alguém chutou, ela vai sair. Olha a dica, presta atenção. Faz um X com o equipamento, segurando com a mão, um xizinho. Aí você vira este para trás e este para frente. Olha só, tá vendo? Aí basta a gente conectar. A gente fez um nó, uma ligação aqui que não vai soltar, tá bom? Agora eu vou pegar aqui o nosso martelete, vou colocar na função martelete, que já está, e a gente vai para o que interessa. Vocês lembram que eu fiz as 3 batidas, que é a média que a gente fala, né? Para descobrir. Colocou o martelete aqui na ponta, olha só, e aperta. Dá uma olhada. Pronto. Feito. Já colocamos rapidíssimo. Agora eu vou mostrar o que a gente tem que fazer com essa haste aqui. Agora, para terminar o nosso aterramento, a gente faz o seguinte. Esse daqui é um terminal específico de aterramento. Filma um terminal aqui, tá? A ponta do cabo eu gosto de deixar ela crimpada, né? Com um terminalzinho olhal bonitinho. Por quê? Porque a gente precisa ter o máximo de conexão, né? De aperto possível para a gente aproveitar toda a seção do cobre. Aí, basta eu colocar ela aqui, ver se você consegue filmar, ou quer filmar bem de pertinho.
Olha só, coloco ela aqui e aperto o parafuso com a chave correta. Nada de apertar o alicate, porque senão você estraga essa chave e não consegue usar de novo. Quando estiver bem apertado, bem firme, você pode simplesmente pegar a sua marreta e finalizar o aterramento dela. Ó, prontinho. Tá feito um bom aterramento, um aterramento forte, seguro, tá vendo? Que você vai poder trabalhar com o seu evento. E é importante, gente, cada detalhe que eu estou trazendo aqui, nunca vi em curso nenhum. Todos os cursos de produção de evento, eles são especializados, eles são únicos, não são tão generalistas, tão abrangentes e ao mesmo tempo com tantas dicas, tantos detalhes que eu sei que faz a diferença. Também é bom lembrar, EPIs, luvas, calçado emborrachado. No caso, óculos eu fiz para fazer uma firula, porque aqui a gente não tem faísca. Tá bom, então? Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a medir essa resistência, né, esse aterramento, com o uso de um alicate amperímetro, tá? Dá para fazer com multímetro também, simples, mas aqui é mais fácil. Lembrando que a ferramenta correta é o terrômetro, mas aí você vai ver na média o mais barato, o mais sem vergonha, R$ 1.700 para cima, a 5.000, R$ 6.000. E como o aterramento é uma parte muito pequena do evento, não vale a pena você gastar tanto com isso. Então eu vou ensinar para vocês um cálculo que fica muito aproximado, tá bom? Como é que a gente faz? Em primeiro lugar, eu quero descobrir qual que é a voltagem de corrente alternada da tomada. Eu sei que é uma 110, mas eu vou medir com vocês passo a passo. Filma aqui de pertinho, se vê se dá para ver a numeração. Dá para filmar a numeração? Eu vou colocar aqui a tomada. Lembrando que eu estou numa rede doméstica aqui na chácara, só para mostrar para vocês. Ele vai dar 127 volts. Agora eu preciso descobrir qual que é o fase e qual que é o neutro, porque eu tenho que medir a partir do fase, tá? Vocês lembram, né? Coloco a ponta de prova positiva de um lado, já encontrei. O certo era segurar essa daqui, o outro lado, mas nesse caso nem precisou. O fase está desse lado. Aí eu pego um fio, que eu já sei onde está o fase, vou deixar ele de lado. Pego um fio de cobre, de preferência um mais grossinho aqui, um 10 milímetros, e prendo juntamente com a haste de aterramento. Pessoal, lembrando, elétrica, ela é bruta, tá? Então, se vocês apertarem pouco, derem pouco torque, vocês vão sobreaquecer o terminal, o local, tá bom? Então, sem dó, apertem mesmo, com vontade, tá? Pronto, apertei aqui. Agora, este lado, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no fase, tá vendo? Com este fase conectado num fio externo, tá vendo? Que corre, eu prendo ele no aterramento. E aí eu meço a amperagem dele, tá? Começo em 600 amperes e coloco o alicate. Não deu? Eu desço para 20 amperes. Tá dando 0,14, ainda tá impreciso. Aí eu desço mais um, nesse alicate aqui é 2. Ele tá dando 160. Se apertar bastante, ele pode dar até um pouco mais, tá? Deixa eu apertar aqui, deixar bem condicionado. Ó, 177. Tá bom. O que que eu preciso saber disso aqui, gente? Eu preciso descobrir a resistência dele. E aí, agora, a gente vai para um cálculo super fácil. O cálculo é a resistência, que é em ohms, ela é igual à tensão, 127 volts, dividido pela amperagem, pela corrente, tá bom? Não lembro os números, vou olhar e vou deixar aqui embaixo já escrito qual que é a medição.
Lembrando, ele tem que estar sempre menos de 10 ohms. Pelo que eu vi aqui, está menos de 10, que é uma rede doméstica, tá? Lembrando, se é 220, a gente tem que dobrar essa frequência. Menos de 10 ohms, está bem aterrado, uma barra já é suficiente. Por enquanto é isso. Se eu tivesse num lugar que desse um pouco mais de 10 ohms, mais aconselhável, duas barras de aterramento, dois eletrodos de aterramento. E essa é a parte mais importante, conforme tudo que eu já expliquei na aula. E eu acho que é isso agora. Continuando com a aula aí, pessoal. Valeu! Bom, pessoal, então foi isso. Confesso que não encontrei muito material legal a respeito de aterramento e eu resolvi fazer o nosso próprio aqui na Cambaia Light Sound. Lembrando que o grupo da Academia Cambaia, que é a Cia Cambaia Produções Artísticas, ela resolveu fazer um curso matador, não só para preparar equipes para vir trabalhar aqui com a gente, mas também para preparar você para o mercado de trabalho. Porque nesses quase 25 anos que eu trabalho com evento, eu já vi muita gente que é apertador de botão, eu já vi muita gente que simplesmente está à mercê de qualquer coisa que pode acontecer, porque ela não sabe fundamentos de nada. Muito obrigado, até a próxima aula.